Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. A decisão proferida ontem pelo ministro Alexandre de Moraes parece ter transtornado o presidente da República, tanto assim que ontem permaneceu reunido até bem tarde no palácio com seus principais ministros e hoje, logo cedo pela manhã, se dirigiu à imprensa em uma fala durante a qual não respondeu a perguntas, mas simplesmente proferiu quase que um discurso. E é deste discurso que trataremos um pouco ao longo desse vídeo. Por ser um discurso permeado por muita agressividade e por confusão, tentaremos dividi-lo em tópicos, pelo menos nos 3 principais tópicos que identifiquei. Afinal, como tão bem ensinava o pensador francês René Descartes, quando você tiver um problema muito complexo, tente subdividi-lo em itens menores, de modo a facilitar a sua resolução. E é o que faremos agora. Vamos a eles. Tópico 1. A relação Bolsonaro versus imprensa. Bolsonaro inicia sua fala afirmando que a imprensa contribuiria para desestabilizar o seu governo. E segundo Bolsonaro, essa atitude dos jornalistas poderia ser atribuída ao corte de verbas públicas para anúncios em emissoras de rádio e televisão. Cortes esses que, segundo Bolsonaro, teriam representado um decréscimo da ordem de 25% nos salários dos profissionais da mídia, repórteres, jornalistas, editores, entre outros. Vamos a essa questão. O que vocês acham do uso de dinheiro público em propagandas oficiais na mídia? Gostaria muito de ouvi-los a respeito. Eu, particularmente, me oponho e, inclusive, lembro a vocês que, em sua campanha eleitoral, Bolsonaro trouxe como uma das grandes promessas de campanha o corte de verbas públicas para o patrocínio de anúncios de ministérios, de campanhas oficiais do governo, de empresas públicas, sociedades de economia mista, etc. Porém, será que é isso mesmo que Bolsonaro está realizando na prática? Tenho sérias dúvidas. No 7 de setembro do ano passado, todos nós vimos Bolsonaro no palanque, ao lado de 2 grandes empresários da área de comunicação, 2 proprietários de emissoras de televisão, que, ao que tudo indica, parecem estar ganhando bastante dinheiro público. Acho que isso deve ser investigado, deve ser esmiuçado. Em relação ao papel da mídia em si, Bolsonaro parece se sentir bastante incomodado com questionamentos, com perguntas, com inquirições, quase como se tivesse bastante a esconder. E o incômodo dele diz respeito, a meu ver, ao papel essencial da mídia, exatamente ao que a mídia deve fazer em qualquer democracia de um Estado liberal de direito. Por quê? Porque a função dos jornalistas, dos repórteres, exatamente incomodar, instigar a autoridade de plantão, verificar fatos, apurar versões duvidosas, meio ambíguas, recusar-se, em princípio, a aceitar aqueles fatos que forem trazidos pelo governante. E aí a mídia cumpre muito bem o seu papel de controle do poder. É uma forma da sociedade civil de controlar o poder daquele governante.
E lembro a vocês que apenas em ditaduras a mídia costuma cantar em uníssono com o governante de plantão, sem incomodá-lo, sem colocar questionamentos mais embaraçosos, mais constrangedores. E nesses casos, os veículos de imprensa, quando há mais de um, porque em geral costuma ser mesmo apenas o veículo estatal, o veículo oficial de imprensa não cumpre o seu papel de investigar, de informar, mas se resume a ser quase que um porta-voz extraoficial do governante de plantão, a transmitir aos governados, ao povo, as versões fornecidas tão somente por aquele autocrata. Agora vamos ao segundo tópico que diz respeito ao inquérito presidido pelo ministro Alexandre de Moraes no caso das fake news. Vocês que acompanham esse canal e que tiverem assistido ao vídeo de ontem já terão ouvido todas as minhas críticas a esse inquérito, que é um inquérito nulo, instaurado de ofício, inclusive para promover uma censura a uma determinada revista. Contudo, Bolsonaro, destilando o seu ódio e, como sempre, falando muito mais com o fígado do que à luz da razão, ele critica acerbamente esse inquérito, sem mencionar, a meu ver, o único aspecto relevante para a questão, que é exatamente a nulidade do próprio inquérito, que fulmina toda a validade, a meu ver, dos atos nele praticados. Essa seria a espinha dorsal de um ataque legítimo a esse inquérito e a decisão de ontem. Porém, Bolsonaro sequer pensa nesse aspecto, até porque, convenhamos, ele menospreza as instituições do Estado de Direito. Não lhe interessa perquirir se o inquérito está em consonância com a nossa Constituição Federal, com as nossas leis, nada disso. Ele resume uma questão jurídica a um mero confronto, um mero embate pessoal entre líderes de poderes distintos. E vamos ao terceiro e último tópico, que é o inquérito presidido pelo ministro Celso de Mello para a apuração de eventuais crimes comuns praticados pelo presidente da República. Já expliquei aqui neste canal, não vou me repetir, a diferença entre crime comum e crime de responsabilidade. Imbuído de muito ódio e de bastante má-fé, Bolsonaro propositadamente embaralha os fatos, embaralha esses assuntos e leva os seus ouvintes a acreditarem que este inquérito presidido por Celso Mello teria alguma correlação com o inquérito das fake news. Pura aleivosia, mais uma fantasia do presidente da República. Não há qualquer correlação entre eles, contrariamente ao inquérito das fake news, que, reitero eu, é nulo. Este inquérito, presidido pelo ministro Celso de Mello, é perfeitamente válido, inclusive porque foi instaurado a requerimento do nosso PGR, do senhor Augusto Aras, como também bastante comentado aqui neste canal. Então, não há qualquer nulidade nesse aspecto. Só que Bolsonaro, em seu desprezo às instituições, torna a se referir de forma muito desrespeitosa ao ministro Celso de Mello, torna a acusá-lo de abuso de autoridade por ter autorizado a divulgação daquele vídeo da reunião ministerial. Inclusive, já abordei aqui no canal toda a
inconsistência das alegações de Bolsonaro sobre um suposto abuso de autoridade. Sem me repetir, para não exaurir a paciência de vocês, apenas para sintetizar, entendo que o ministro Celso de Mello, neste caso específico, não incorreu em qualquer abuso, por dois motivos. Primeiro motivo, porque aquele vídeo era a principal prova relacionada a fatos muito graves suscitados pelo ex-ministro Moro e que devem ser apurados e devem ser investigados. E segundo motivo, aquele vídeo, longe do que acredita Bolsonaro, não expõe qualquer ocasião íntima, qualquer reunião íntima, mas sim uma reunião ministerial, cujo conteúdo não só pode, como deve ser conhecido por nós, pagadores de impostos que custeamos tudo aquilo. E vale lembrar, inclusive para evitar eventuais abusos, que o ministro Celso de Mello foi cuidadoso a ponto de excluir da exibição, de vedar a exibição, apenas dos trechos verdadeiramente sigilosos, que eram os trechos relativos a relações internacionais entre o Brasil e outras nações. Portanto, a meu ver, não há qualquer crítica a essa decisão que autorizou a exibição do vídeo. No entanto, essa transparência, essa tentativa de divulgar às pessoas, à sociedade, o teor daquela reunião ministerial incomoda sobremaneira Bolsonaro, até porque, em sua fala de hoje, ele nos transmite um fato, entendo eu, de enorme gravidade. Segundo Bolsonaro, ele teria aceito entregar à Justiça, entregar ao Supremo o material relativo ao vídeo, quando, no entender do presidente da República, ele poderia ter simplesmente destruído a gravação. Isso mesmo que vocês ouviram, destruído a gravação de uma reunião ministerial. Acredito que essa fala, ouvida por qualquer cidadão, por qualquer autoridade de um país um pouquinho mais sensato e razoável que o nosso, causaria um verdadeiro escândalo, um verdadeiro frisson. Um presidente da República, o maior dignitário, o primeiro mandatário da nação, afirmar com todas as letras que poderia ter destruído o vídeo de uma reunião ministerial. Será que Bolsonaro já foi avisado, já tomou ciência por alguém de um determinado artigo do nosso Código Penal, a saber, o artigo 314, que pune como crime contra a administração pública o extravio ou a inutilização, no todo ou em parte, de livro público ou de documento público? Será que Bolsonaro já tomou ciência dessa norma penal? Será que ele já foi avisado da existência desse crime, talvez pelo senhor André Mendonça, nosso atual ministro da Justiça? Não sei. De toda forma, acho recomendável que seu ministro da Justiça o aconselhe nesse sentido, para evitar que ele venha a praticar esse crime em relação a outros documentos públicos. Seria mais um crime a ser investigado em mais um inquérito perante o Supremo Tribunal Federal. De toda forma, e já me encaminhando aqui para a conclusão desse vídeo, essa fala de hoje de Bolsonaro mostra, mais uma vez, o seu completo menosprezo pelas instituições do Estado de Direito, pelas nossas vidas em plena pandemia, que ele negligencia a cada instante, e pela nossa economia que se arrasta.
Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.